Olha só, agora continuando, vamos chamar o nosso convidado, nosso querido Leonardo Rocha, professor de música, professor de violão. Conheci ele no conservatório, em Niterói, ele dando aula lá no curso de graduação que tinha lá no conservatório. E foi, assim, um prazer ter trabalhado com ele lá há alguns tempos, né? E, inclusive, até ter pegado várias dicas, só em conversa com ele, aquelas conversas assim, só uma conversa normal, para mim já era uma escola, né? Já era uma aula, no caso, assim, com ele. Como eu falei lá no início, né? Ele transcende a questão de violão, ele é um musicista. E aí, para vocês ficarem à vontade, para vocês fazerem as perguntas, inclusive de um assunto que está rolando na outra aula, sobre a questão das escalas modais, tá? Pode ficar à vontade com ele aí. Ó, com muito prazer, vou chamar Leonardo Rocha. Leonardo, com você, Leonardo. O espaço é seu. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, melhor agora, com a sua presença. Olha, é um prazer muito grande poder estar aqui, convidado pelo meu amigo Valdenir, que é um excelente músico, excelente pessoa, e para mim é muito importante essa participação. Eu queria agradecer o espaço que você está me cedendo, agradecer aí os alunos, né, os fãs aí do Valdenir, e a gente vai falar um pouquinho sobre a história do violão, né? Não é isso que a gente combinou? Isso, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Então, vamos falar um pouquinho e depois a gente toca alguma coisa, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, pode ficar à vontade, tá bom? Tá ótimo. Olha só, o violão, né? Não se sabe exatamente quando é que surgiu o violão propriamente. O violão moderno a gente até sabe, mas ele vem lá de trás, né? Então, primeiros, vamos dizer assim, os tataravós do violão eram as harpas, né? Então, todo mundo aqui sabe que é uma harpa, né? Então, aquelas harpas antigas que tinham poucas cordas e tal, eram os primeiros instrumentos de corda que elas tinham, cada corda da harpa só pode dar uma nota, né? Então, é como se vocês já viram um piano aberto. O piano aberto ali dentro do piano é como se fosse uma harpa, né? Então, cada tecla ali só vai dar uma notinha. Então, em determinado período da história, se descobriu que era possível diminuir o tamanho da corda. Olha aqui. Faz de conta que aqui é uma... Vocês estão vendo aqui, pessoal? Estão me ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo? Tá, né? Então, em determinado momento da história, se descobriu que se colocasse um braço aqui, dava para diminuir o tamanho da corda ou aumentar, porque nas harpas só tem uma nota por corda, né? Então, você só tocava aquela nota. Se você quisesse mudar a nota, você tinha que apertar ou afrouxar, por isso várias cordas. No violão, uma corda só, você diminuindo o tamanho da corda aqui pelo braço, você consegue várias notas com uma corda só. Então, isso foi uma evolução do instrumento, né? Agora, falando um pouco porque eu não vou falar muito muito antigo, vou falar mais da Renascença para cá, né? Então, o que acontece? No Renascimento, a temática já começou a ficar mais... as composições... A temática do Renascimento era uma temática, assim... coisas do cotidiano, né? Então, a música falava sobre... eu vou na padaria, traga minhas vacas, coisas do cotidiano, assim, né? E começou a ter uma escrita idiomática. O que é a escrita idiomática? A escrita para um instrumento específico, que até então não tinha essa questão o que se tocava em qualquer instrumento. Aí já começou a coisa mais específica. Então, pessoal, o que acontece? Os primeiros tipos de violão, né, os antecessores de violão eram as harpas, e em um determinado momento se descobriu, né, que podia botar
um braço atrás da corda, daí vem os violões. O primeiro instrumento em formato de violão que consta na história, ele consta lá da tumba do rei Tebas, no Egito. Então, aí vamos falar um pouquinho. Então, você tem esses instrumentos, os principais instrumentos, que a gente pode chamar assim de os avós do violão, né? Então, você tem o alaúde, que eu acho que todo mundo já viu naqueles filmes de capa e espada, né? Então, aquele instrumento arredondado, né? Em forma de pera. Isso tem nas imagens aí, depois vocês vão ver. Então, só que o alaúde, existem muitas formas de alaúde, né? E também tinha a vihuela, que era um outro instrumento mais parecido com o violão, que a gente tem a origem da palavra vihuela. Vihuela deu origem a violão, né? E a vihuela, ela veio aqui para o Brasil, provavelmente na caravela de Cabral, que era um instrumento mais usado ali pela Espanha, Portugal, né? E o alaúde também, mas na Espanha, particularmente, a vihuela era mais usada. Então, na verdade, ela inicialmente virou uma viola caipira, né? Se você for ver, porque os cordofones, o que acontece? Os instrumentos de corda, né, são da família do cordofone. Então, eles vão pegando as afinações das culturas aonde eles chegam, né? Então, se você pegar, você vai ver, no Havaí tem o ukulele, aqui no Brasil o cavaquinho, mas são cordofones de 4 cordas que eles vão pegando as afinações. Aqui aconteceu isso com a viola caipira, com a vihuela, que aí o pessoal daqui já mudou a afinação, etc., né? Mas, de um modo geral, a afinação ela era da seguinte maneira: se você pegar o violão normal, e colocar. Todo mundo sabe a afinação do violão normal? O pessoal de violão aí sabe, né? Alô? Sim. Todo mundo Sim, sabe? Afinação. Então, o que acontece? Para você ter uma afinação que vai equivaler à afinação da época, você vai pegar a terceira corda e baixar meio tom. Então, a terceira corda que é Sol, vai botar em Fá sustenido. Então, você vai ter uma afinação que seria da época. O alaúde desse período é como se fosse um violão aqui com um capotraste na terceira casa, ó. Começando daqui, aí você tem mais ou menos a afinação do alaúde, da vihuela, eu tinha guitarra de 4 ordens, de 5 ordens, tem uma série de coisas, né? A gente está dando só um parecer aqui para vocês ficarem curiosos aí, pesquisarem, de repente a gente conversar mais sobre isso depois. Uma outra curiosidade também, alguém faz ideia de como eram as cordas na época? deve ser de alguma tripa de animal. Isso aí, aí, gostei. As cordas eram de tripa de carneiro, tripa de gato, entendeu? Então, essas cordas que a gente tem, a corda de aço surgiu bem depois, a de nylon só nos anos 40, né? Então, era uma curiosidade, né? Que era tripa de animal mesmo. Bom, aí a gente tinha também a notação. Como é que era a notação da época? Era a tablatura. Vocês conhecem a tablatura? Já ouviram falar? Sim, os números, né? Só que não é essa. É uma tablatura bem parecida com essa tablatura que a gente vê hoje, mais moderna. Só que, em vez de número, eram letras. Então, tem aí também na imagem aí que eu passei para o Aldenir, a tablatura. Eram letras, então a letra eram as cordas, né? Dependendo do número de corda do instrumento, então a corda de cima era mais aguda e a de baixo iam ficando mais graves, e dependendo do tipo de tablatura, tinha tablatura italiana, francesa, né? Várias que mudavam a posição de algumas coisas. Mas, basicamente, eram as cordas e as letras. A letra A era a corda solta. Letra B, presa na primeira casa. Letra C, presa na terceira casa. Hoje, isso já foi substituído por números, mas a tablatura moderna tem muito a ver com aquela que foi originada lá. Tá certo? Bom, então vou tocar uma peça. Alguma pergunta? Enquanto não. Por enquanto, não, né? Então, vamos tocar um. Vocês estão me vendo aqui? Deixa eu ver.
Tá. Leonardo, eu posso só fazer uma... Oi? Oi, eu queria só fazer uma observação. Sim. Que foi muito importante também no surgimento do violão, né? Como você mesmo falou, minha imagem, não a imagem aqui. Mas agora sim. não se tem realmente uma ideia de como que surgiu. Quer dizer, se tem uma ideia, né? Mas um fator importante foi quando os mouros, né, os árabes, invadiram a Península Ibérica no ano de 700, né? Esse ano a Europa tinha o Império Romano, então se usava mais era a harpa mesmo, né? E não se sabe de nenhum outro instrumento, assim, pelo menos não se achou nenhum instrumento assim mais diferente disso. Então, quando os árabes invadiram a Península Ibérica no ano de 700, parece, e eles ficaram séculos ali e trouxeram o alaúde, né? É até um nome em árabe, al-ud. O alaúde. Então, o alaúde é o tetravô do violão. Aí dali começou a ele gerar um monte de filhote, aí veio cada instrumento no seu período, né? Veio a guitarra barroca, veio a vihuela, né? Depois veio a guitarra barroca, depois a guitarra romântica, né? E o violão mesmo, nessa forma que a gente tem hoje, ele é do século XIX, meado do século XIX, em 1850, se eu não me engano. Foi aquele luthier espanhol, famoso, que deu essa forma, né, porque o violão era parecido com uma viola, né? Perfeito. Desculpa, eu não estou querendo te... Não, você manda aqui, não estou querendo te corrigir. Não estou querendo te corrigir nada. Eu não sei nem o que você está fazendo, o que eu tenho para ensinar para você aqui, mas você fica à vontade aí. Ô, Marquinhos, eu queria só falar aqui para os que tem assim, uns alunos aqui, que eu não sei se eles conhecem você. O Marquinho também é professor lá do conservatório, o Marco Cordeiro. É um excelente trabalho. Aí tem um pessoal aqui, os alunos. Aí, por falar em professor, quem acabou de entrar aqui, o nosso queridíssimo ilustre, Jacques, lá do Carlos Gomes, que eu estou devendo uma visita a ele lá, e ele está me devendo uma palestra aqui para falar sobre o método Suzuki no violino e via das cordas. Eu estou de olho nele. Jacques deixa ele, né? Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bom? Nosso querido Jacques, lá do Conservatório Carlos Gomes. Esse aí não é o Jacques do pandeiro, é do violino, né? Ô, Jacques, e a Natália, Jacques? Ela está bem, ela está em São Paulo fazendo tratamento. Tá, beleza. Fale que eu estou mandando um abraço. Pode deixar. Tá, beleza. Mas e aí?